Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. A doutora Ana Rita Barros regressa a estas emissões do Nós é Europa, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Boa tarde, Ana Marta. Bem-vinda de novo. Igualmente, obrigado. Vamos um então prazer estar aqui. Dar destaque a algumas notícias da União Europeia, começando por referir o protocolo Irlanda do Norte. A Comissão Europeia propôs várias iniciativas com vista à alteração de alguns pontos deste acordo com o Reino Unido. Do protocolo do Brexit. Do Brexit. Portanto, têm surgido muitas reclamações, não só de cidadãos da Irlanda do Norte e da própria Irlanda, mas também de empresas, em que o protocolo, enfim, digamos que, entre aspas, empata com uma série de questões que é necessário ultrapassar. Em que domínios, em vários, desde a alimentação aos medicamentos, passando pelo controle aduaneiro, pela saúde animal, pelos produtos fitossanitários. E é isto que a União Europeia esta semana deu um grande passo, que está de acordo com todas as instituições europeias e também com o Parlamento do Reino Unido, no sentido de agilizar e facilitar todo este âmbito de circulação das mercadorias entre umas zonas económicas e outras, não é? No fundo, isto que se passa. Quem sente mais isto? Os cidadãos, as empresas? Todos. Todos. Penso que todas as empresas reclamam muito porque há dificuldades depois no desalfandegamento das mercadorias, os cidadãos também porque têm aquela proximidade e é preciso ver, há cidadãos que trabalham, como já dissemos muitas vezes, na Irlanda e vice-versa, não é? Portanto, é preciso aprofundar estas questões e principalmente ultrapassá-las. Espera-se cedências de parte a parte da União Europeia, do Reino Unido? Sim. São necessárias. Tem que ser, é necessário porque senão não se chega a uma solução. E então, doutora Ana Rita Barros, que soluções? Uma primeira solução específica para a Irlanda do Norte no domínio da alimentação, da saúde animal, da fitossanidade, simplificando os controles oficiais e também agilizando a certificação. Principalmente a certificação é muito demorada, acarretando custos adicionais e às vezes até ultrapassar os prazos de validade de alguns produtos, não é? Um segundo ponto que também está em questão e que as partes aceitam reformular é exatamente a burocracia dos processos financeiros e as formalidades, de tal maneira que se propõe as partes reduzirem entre 50% a 60% a documentação necessária. Veja lá o que isto não era, não é? Sim, imaginamos a documentação. E, por último, mas não menos importante, a segurança no abastecimento dos medicamentos da Irlanda do Norte e também da Irlanda. Porquê? Porque o protocolo define que a Irlanda do Norte mantém-se alinhada com os regulamentos europeus da medicação, portanto, certificados pela EMA, a Agência Europeia do Medicamento, tão conhecida. Ora, os mesmos medicamentos vindo diretamente da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte podem ter as mesmas componentes, mas não estão certificados. E o protocolo tem que ceder e uniformizar as duas vertentes, não é? À vontade, de parte a parte. Sim. Vamos esperar a ver quando se conclui das empresas o processo. E dos cidadãos. Exato. Outra questão que está, enfim, na ordem do dia tem a ver com a crise energética e há negociações União Europeia-Ucrânia. Sim, esta semana houve uma cimeira, União Europeia Ucrânia, uma cimeira de alto nível em que as instituições europeias estiveram todas representadas e que pretende exatamente facilitar e reduzir os custos de energia para a Ucrânia. A Ucrânia, enfim, vê-se ali entre duas situações muito complicadas, que é o fornecimento do gás russo diretamente aos países da Europa do Norte, através do Nord Stream 2, pelo Mar Báltico, que vai fazer com que a Ucrânia perca imensas tarifas do gasoduto que lá passava, e que são tarifas elevadas, o que tem muitas implicações para o orçamento ucraniano. A Presidente da Comissão comprometeu-se a apoiar e a salvaguardar a segurança energética, mas também garantindo que a Ucrânia seja abastecida. Porquê? Porque desde que houve a anexação da Crimeia,
a Ucrânia deixou de comprar energia, o gás natural, à Rússia. O que é que acontece? É fornecida por energia através dos países de leste, principalmente da Eslováquia. Mas grande parte dessa energia é o gás russo que é revendido. Ora, como é revendido, é mais caro. Sim. A Ucrânia está a ser afetada ainda duplamente, digamos mais assim, por esta crise energética. Bastante, porque os preços da energia aumentaram em todo o mundo, mas também ali principalmente, e foi uma das questões colocadas na Cimeira. Não foi a única questão não foi. debatida. A outra foi a cooperação militar. Nós sabemos a posição estratégica da Ucrânia, quer para a União Europeia, para a nossa fronteira, quer para a NATO. E, portanto, as instituições europeias, até através do Presidente do Conselho, Charles Michel, comprometeu-se a enviar desde já uma missão militar com peritos europeus para analisar casos concretos de defesa. Nós sabemos os protestos de separatistas pró-russos e os problemas que a Ucrânia tem tido com isso. Claro que isto levou a Ucrânia a relembrar a União Europeia a sua adesão como Estado-membro, não é? Que nem sequer está em processo de candidatura. Sim. É uma vontade, ainda não expressa formalmente, talvez. Sim, já expressa formalmente, mas não formalizada. Claro que a Presidente da Comissão vem dizer que somos uma família europeia e trabalhamos juntos, mas quer dizer, a família com parentes de diversa ordem, não é? E os responsáveis da União Europeia relembraram as alterações que a Ucrânia tem que fazer em termos económicos, em termos comerciais, em termos de justiça e de luta contra a corrupção. Mas vindo o Presidente da Ucrânia, por um lado, também relembrar à Europa que é preciso definir ações mais claras quanto à sua candidatura, exigindo até, ou pelo menos frisando muito vincadamente, a existência de um cronograma concreto do processo de candidatura. Ou seja, enfim, um apoio, mas também com contrapartidas. Entretanto, continuamos a falar também da Polónia e da Hungria e de certas divergências com a União Europeia, nomeadamente denunciando perante o Tribunal Europeu o recurso ao mecanismo de condicionalidade, que de certa forma, não sei se impede, mas dificulta o acesso a fundos estruturais. Exatamente, este mecanismo foi criado em dezembro último, quando se aprovou definitivamente o plano de resiliência e recuperação. Exatamente para garantir que o Fundo de Recuperação não fosse destinado a incumpridores do Estado de Direito. Ora, as instituições, isto frente a frente, as instituições europeias a dizerem que os Estados, enfim, não respeitam determinados valores do Estado de Direito e os Estados a dizerem que não é essa a questão, que é uma questão política e não uma questão de norma orçamental. O Tribunal Europeu terá que decidir se um instrumento é contrário ao direito comunitário, como afirmam os Estados-membros e como foi explicitamente decidido pelo Tribunal Constitucional Polaco, ou se de outra forma, não o será. Veremos o que o Tribunal Europeu decide, mas é importante este contraponto, porque tem havido posições quase radicais, principalmente da parte de um dos Estados-membros, o caso da Polónia. É um braço de ferro. Com a União Europeia a propor e a quase a exigir a independência do sistema judicial polaco, com os Estados-membros a dizerem que há ingerência nos assuntos internos. E que prevalece a lei do país, não é? Exatamente, em que há primazia da lei nacional sobre o direito comunitário, quando não é assim, nós sabemos, o tratado não diz isso, portanto, ou aceitamos o tratado ou não é? Quem é Estado-membro tem direitos, mas também tem obrigações nessa matéria. A Polónia foi apoiada pela Hungria, ou está a ser apoiada? Sim, está a ser. Aliás, perante o Tribunal Europeu foram os dois que apresentaram esse recurso. A União Europeia continua a defender um mecanismo de proteção do orçamento, com esse respeito, dizendo até que é uma questão fundamental para assegurar uma boa gestão financeira, haver respeito pelo Estado de Direito. Mas recordemos, e não é displicente afirmarmos, que os planos de recuperação e resiliência destes dois Estados-membros ainda não foram aprovados definitivamente, com uma aprovação positiva pela União Europeia. Portanto, eu penso que isto também deve ter alguma interferência nesta tomada de posição dos dois Estados.
Outro tema, a Comissão incentiva projetos culturais nas regiões ultraperiféricas. Nós somos uma região ultraperiférica. Exatamente. Portanto, a Comissão lançou 3 convites à apresentação de projetos para apoiar artistas e instituições culturais nas regiões ultraperiféricas europeias. O objetivo é promover o património cultural riquíssimo destas regiões, através da divulgação em eventos, em mobilidade profissionais, em exposições e em conferências. O montante do apoio é de 500 mil euros, portanto meio milhão de euros, sendo um dos critérios de seleção elegíveis nos projetos o recurso a tecnologias digitais aplicados à cultura. Acho que podemos ainda relembrar que está aberto desde julho e que termina no dia 4 de novembro uma consulta pública sobre a nova abordagem estratégica das regiões ultraperiféricas, que apelamos aos cidadãos a participar. Nós, aqui, residentes na Madeira e no Porto Santo, e não só, de todas as outras regiões. Há aqui um link através do qual podem participar ou aceder a essa consulta pública. É extenso, não vamos aqui dizê-lo, mas podemos, por exemplo, deixar nota de que se contactarem o Europe Direct, por exemplo, estará lá essa informação, e no RTP Play, quando publicarmos esta conversa, vou deixar também a nota deste endereço eletrónico para que possam aceder à consulta pública. Nós agradecemos, não é? A consulta é em inglês. É pena, porque as regiões ultraperiféricas são 3 Estados-membros, Portugal, Espanha e França, mas em inglês é a língua universal de trabalho. Enfim, é simples, nesse aspecto é simples. É mais difícil aceder do que preencher. Doutora Ana Rita Barros, vamos a alguns dados sobre a região europeia e as médias etárias. Portanto, foram divulgados por Eurostat. Há populações mais envelhecidas. A média etária europeia é de 43,9 anos. Há regiões muito envelhecidas na Europa. Curiosamente situam-se na Alemanha, ali na região da Saxónia, na Ligúria, na Itália. São regiões onde a média etária ultrapassa os 50 anos. Por curiosidade, as regiões mais jovens são as ultraperiféricas. Sim. A mais jovem de todas, Mayotte, a região francesa, e a Guiana. Mayotte, por curiosidade, tem uma média de 17,7 anos, não é? Tudo uma grande juventude, não é? Também em Portugal, as regiões ultraperiféricas não são exceção. A região ultraperiférica com a média mais baixa, 40,2 anos, os Açores, nós Madeira a seguir, com 43,2. Em termos de Portugal, a área metropolitana de Lisboa está nos valores médios, as zonas mais envelhecidas portuguesas, o Alentejo e o centro interior. Enfim, é interessante para quem se interessa por estes problemas demográficos, porque isto tem muito a ver não só com o envelhecimento, mas também com os fluxos migratórios dos jovens dentro da União Europeia, o que é interessante ver. E tem correlação com outras implementação de políticas de saúde, sociais, segurança social, de equilíbrios orçamentais, de trabalho, enfim, de mão de obra. São muitas questões que estão aqui envolvidas, mas é muito interessante. Tem um cronograma interativo onde nós podemos carregar e ver as diversas regiões, que são imensas, não é? Na União Europeia. Deixamos esse apelo aos geógrafos e às pessoas, aos da área demográfica, também muito interessados nesta matéria. Vamos fazer esta referência ao Erasmus Day. Estamos a celebrar estes dias, não é? 14, 15 e 16. Exatamente. O que é o Erasmus Day? Exatamente. É celebrar o programa. Uma marca da União Europeia, que é o Erasmus, mas é também divulgar, comunicar, disseminar experiências. Também há um site, esse é mais fácil de aceder, se puserem Cardinal e Erasmus Day, tudo seguido, há a divulgação dos eventos a nível dos Estados-membros e das regiões que se quiseram juntar a esta comemoração. E é também uma maneira de incentivar aqueles que nunca tiveram uma experiência Erasmus a fazê-lo e a fazê-lo de imediato. Não só, relembramos, não são só escolas nem universidades, são também associações
e instituições desportivas, porque o Erasmus depois abriu-se à parte do desporto. É importante que participem. É esta Europa da mobilidade e da troca de experiências que é fundamental. E continua a ser um programa de sucesso. Sim, Acarinhado muito pela União Europeia, por todos. Foi atribuído também o Prémio Carlos V. O Prémio Carlos V foi instituído em 1995 pela Fundação Europeia Ibero-Americana EUST e foi atribuído esta semana a uma conhecida líder europeia, Angela Merkel, a chanceler alemã, que está de saída. Sim, que se retira agora. Foi atribuído pelo rei de Espanha, pelo atual Filipe VI, e este prémio destina-se a reconhecer personalidades, iniciativas, instituições que se destacam na Europa nos planos cultural, científico, histórico e também político. Desta vez o prémio foi atribuído a Angela Merkel. E uma mulher que se destacou nos últimos anos, a líder da União Europeia. Até conseguir o consenso no plano de recuperação e resiliência que há pouco falámos. E nem a propósito, a doutora Ana Rita Barros termina evocando uma frase de Angela Merkel. Exatamente pronunciada nesta atribuição do Prémio Carlos V. É uma frase muito pequena, mas elucidativa sobre a Europa que nós precisamos e sobre estas questões que falámos há pouco. Segundo Angela Merkel, na sua alocução, refere a Europa só será forte se se mantiver unida. Penso que todos estaremos de acordo, não é? Sim, e que é preciso pôr em prática. Exatamente. Doutora Ana Rita Barros, até à próxima conversa, em breve. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Marta.